Qual é o trabalho do prático? Sabia que a gente depende do prático tanto para importar quanto para exportar no modal marítimo? Sabia que o prático é super importante para a sua chegada e saída de navio? Quer entender qual que é o trabalho do prático? Por que ele é tão necessário para a tua importação, a tua exportação no marítimo chegar ou sair? Vem com a gente que eu vou te dar o caminho das pedras para essa aula. Bora? Então solta a vinheta, tô esperando vocês lá, tá super legal. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que graças a vocês a gente continua fazendo mais e mais vídeos apresentando a área de Comex para vocês. Muito obrigado mesmo, vocês são o nosso combustível para a gente seguir em frente. De coração, muito obrigado por estarem com a gente. Pessoal, cenário improvisado, logo vão haver mudanças, vocês vão ver como é que vai ficar a carinha do canal, vocês vão gostar, eu aprovo e te falo, vai ficar bem legal. Pessoal, estava conversando com algumas pessoas, muita gente chegou para mim e falou assim: Thiago, você nunca mencionou os práticos, ou seja, o que fazem os práticos, qual é o trabalho deles? E aí eu gravei e guardei essa aula especificamente para isso. Vamos nessa. Gente, lembra lá atrás quando eu falei para vocês de tudo aquilo, principalmente sobre o passo a passo de importação marítima, inclusive está aqui em cima, e também o passo a passo de exportação marítima, também aqui em cima? Eu esqueci de mencionar os práticos. O que fazem os práticos? Bom, em tese, o trabalho do prático é o seguinte: sabe quando o teu navio chega, a tua importação chega, o teu container está lá encostadinho no navio? Necessariamente é preciso que um profissional da área de Comex, ou seja, um profissional vinculado à marinha mercante, vá em alto mar, ajude esse navio a fazer a manobra de encosta. Ou mesmo quando a tua exportação vai sair para alto mar. Essas pessoas que fazem essa manobra de encosta ou essa manobra de colocar o navio em alto mar são chamados os práticos. São eles que ajudam os capitães e muitas vezes assumem o manche, né, o timão do navio para encostar ou para colocar o navio em alto mar. Então o prático tem um trabalho excepcional e extremamente importante para que a sua importação e a sua exportação aconteça. Em tese, o trabalho do prático é esse. O principal trabalho do prático é esse, mas não é tudo. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Em alguns portos, principalmente em portos como Itajaí, tem um site que eles chamam do site dos práticos, que eu vou colocar aqui na descrição, inclusive. O que acontece? Nesse site você consegue acompanhar meio que em tempo real como está o navio. Se o navio vai atacar amanhã, se ele vai atacar daqui 2 dias, o horário dele e etc. Beleza? Tranquilo. O que acontece? Caso a barra, eles falam que é a barra, caso por conta da maré alta, maré baixa, tá impraticável por questão de chuva, tormentas e etc. Ou prático pode falar assim: não vou conseguir ajudar você, navio, passa para o próximo porto. Quando você voltar, a gente consegue te colocar aqui. E eu já dei uma aula, inclusive está aqui em cima, sobre essa transcrição, ou seja, quando o navio passa daquele porto. Então não é justificando, mas de uma certa forma é falando que por muitas vezes é uma questão de tempo, tempestade, maré alta e baixa, etc. Então o prático ele tem esse poder, digamos assim, para ajudar e falar: está impraticável, não dá para colocar teu navio para dentro ou tirar o seu navio para alto mar. Em tese, o prático ele tem esse poder de polícia. Uma outra questão que o prático também tem um poder excepcional de polícia é caso, como a gente teve a Covid há pouquinho de tempo atrás e a pandemia,
o prático, ele pode falar o seguinte: todo navio, e isso eu não estou falando de um prático especificamente, mas da classe, todo navio de origem chinesa ou que saiu da China e que a tripulação provavelmente está contaminada, não entra em solo brasileiro. Então ele pode se negar a deixar aquele navio entrar em solo brasileiro por N questões, ou questões de contaminação, ou questões de acidente, muitas vezes a carga, sei lá, teve incêndio no meio do navio e porventura você não contratou o seguro, aula aqui em cima sobre seguro. Então o prático ele pode falar assim: Marinha Mercante Brasileira, não autorizamos ou não aconselhamos você a autorizar esse navio a entrar em solo brasileiro. E do contrário, a mesma coisa. Vamos dizer que o navio vai sair do solo brasileiro e está totalmente contaminado, a tripulação está com... Mesma coisa, ele tem esse meio que poder de polícia. Então, em tese, o prático ele tem um trabalho extremamente necessário para que essas operações ocorram, tanto da importação quanto da exportação. Vou dar um exemplo muito claro disso, para vocês entenderem. Vamos supor que você está num avião voltando, sei lá, das suas férias. Você vai chegar no aeroporto, o capitão, o piloto, vai pedir autorização para a torre de comando. Torre de comando, posso descer com o avião? Se a torre de comando falar não, não pode porque tem um avião na frente, tem tempestade, não tem teto e etc., o avião vai ficar rodando até isso acontecer. O trabalho do prático é exatamente a torre de comando do aeroporto. É ele que meio que autoriza ou não, é ele que vai até alto mar buscar o navio ou não. Outra questão muito importante é que sim, para você ser prático, você não é pura e simplesmente vou fazer uma prova junto à Capitania dos Portos, à Marinha Mercante, etc. Não é bem por aí. Você vai ter que ter habilitação para ser capitão de navio. E para você ser capitão de navio, você tem que ter várias aulas, treinamentos, práticas com isso. E uma habilitação especial vinda da própria Capitania dos Portos e da Marinha Mercante. Então é muito interessante que você se vincule a isso. E depois de um bom passar de tempo, você vai assumindo o timão de alguns navios, pequenos navios de pequeno porte. Mas você terá que fazer a tua habilitação, as tuas provas e mais provas e treinamentos e testes e etc. Por quê? Porque o trabalho do prático não é pura e simplesmente pegar o navio, encostar, ou tirar o navio e colocar no alto mar. Vamos colocar um exemplo muito claro. Vamos dizer que um navio de calado, e é uma outra questão, o calado, ele é muito baixo e ele vai atracar no porto. Vai dar certo? Não se tiver em maré baixa. Tem uma outra questão aí. Então o prático ele tem uma noção de como o que dá e o que não dá para encostar, o que dá ou o que não dá para sair do porto. Lembra um exemplo muito claro que aconteceu lá no canal de Suez? Muito tempo atrás que um navio foi e sem querer travou todo o canal de Suez? Exatamente. Os práticos ali informaram o armador que ali não ia conseguir passar porque o calado do navio era muito alto. E o limite do canal de Suez era baixo para aquilo, por conta de marés baixas, etc. O que aconteceu? O navio, ele simplesmente travou o canal de Suez. É sério. Ou seja, o trabalho do prático ele é extremamente interessante. Leve em consideração. Então, quando a tua importação tá para chegar e porventura a maré está alta, baixa ou etc. e o navio passou ao próximo porto, foi algum prático que falou assim, não dá para entrar. Ou então, nós não autorizamos por questão de Covid, ou sei lá, a tripulação está contaminada, ou deu um acidente, ou o navio pode causar riscos ao porto brasileiro. E lembrando que é muito interessante que o trabalho dele seja verificado. E sim, é muito caro ser prático, mas o custo-benefício é muito interessante. Se você quer ser um prático, olha, eu te garanto, são poucos os que tem por aqui.
remunera-se muito bem, mas você tem que estudar muito, como inclusive para todas os setores voltados a comércio exterior. Se você estudar muito, se você se dedicar bastante, você vai ser um prático bom pra caramba, vai assumir aqueles navios gigantescos, ou mesmo vai ter o teu navio pequenininho para fazer a atracação do navio grandão. Então, ele remunera bem, mas você tem que ser muito bem interessado na área e estudar muito, inclusive a geografia dos portos. Vale a pena tudo isso, tá bom? Gente, aula muito diferente. Gosto de falar sobre esses players que operam no mercado que às vezes a gente nem lembra, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre pra gente seguir em frente e todo mundo crescer na área de comércio, tá bom? Mas pessoal, tô vendo o povo que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então por favor, vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos do canal e aprender pra caramba e conseguir crescer nessa área. Garanto pra vocês. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto, vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão. 5h30 da tarde, quinta-feira, entra no Instagram, faz a tua pergunta, eu esclareço todas as perguntas de vocês. R$0, rapidão, entra, faz sua pergunta, tô ali para ajudar, tá bom? Mas além disso, pessoal, já deixou o like? Então metralha o like, faz a gente feliz, faz o capitão feliz e faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que quer se tornar prático, verifique qual o caminho das pedras para ele não bater tanta cabeça e entender que essa profissão é extremamente legal. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, sua crítica necessária ou, por que não, sugestão de aula. A gente aceita muito sua sugestão e vira aula, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.